O ministro André Mendonça, relator do escândalo do INSS no STF, pode abrir a qualquer momento uma investigação criminal contra Lula e contra o Lulinha por obstrução de justiça. Eu vou te contar agora o que aconteceu, qual foi o aviso que o Mendonça mandou dar ao Lula e a resposta que o Lula deu. A resposta que o Lula deu ao Mendonça é um verdadeiro escândalo de consequências criminais sérias. Eu sou André Marcílio, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o like, deixem o seu joinha nesse vídeo. A coluna Radar da Veja trouxe que o ministro André Mendonça avalia abrir um procedimento para apurar se houve obstrução de justiça contra esse procedimento, será contra o Lulinha e contra o Lula e contra aliados do governo, simplesmente porque eles trocaram, como a gente já relatou aqui em ocasião anterior, trocaram um delegado que estava investigando o Lulinha. E essa troca fez com que todas as investigações fossem atrasadas. Óbvio que isso foi uma medida para blindar o Lulinha. E olha o tamanho do que está em jogo. O que se discute agora não é mais a fraude do INSS, mas a obstrução do Lula à investigação sobre o próprio filho e sobre o próprio governo. Vejam que escândalo. Antes da Polícia Federal tirar o delegado por amando do próprio Lula, amando do comando da Polícia Federal, que está debaixo da vara do Lula. Sabe o que aconteceu? Segundo o Robson Bonin, da coluna Radar da Veja, o Mendonça advertiu 2 ministros do Lula e disse, olha, não façam isso. Disse que esses atos seriam indevidos contra a investigação. Ou seja, o Mendonça mandou um recado a interlocutores, a companheiros do Lula que estão no governo, e sabe quem contou isso para a coluna Radar? Os próprios companheiros do Lula, os próprios avisados, aqueles que teriam esses atos impróprios. Veja a que ponto nós chegamos. Essa informação o Lula ignorou, simplesmente depois desse recado dado, a resposta do Lula foi ignorar e dobrar a aposta no momento em que ele simplesmente mandou tirar o delegado do caso mesmo assim. Ou seja, o presidente da República sabia que estava obstruindo a investigação e ainda assim ele fez. Ele sabia, recebeu um recado do Mendonça, olha, isso aqui é obstrução de justiça, eu vou investigar se vocês tiraram o delegado. Ainda assim, o Lula, depois de receber esse recado, foi lá e fez. E quem contou isso para a imprensa? A pessoa que recebeu o recado. Quer dizer, ninguém está nem aí. A verdade é essa, eles se sentem acima do bem e do mal e estão, inclusive, enfrentando o Mendonça em relação a isso. E aqui eu vou ter que ser franco com vocês. Se o Mendonça deixar isso barato, quem vai ficar mal nessa história nem é o Lula e nem o Lulinha. Quem vai ficar mal nessa história é o Mendonça, que será ridicularizado por esse governo. Deu o recado para o Lula ignorou o recado, dobrou a aposta, não deu a mínima para o recado do Mendonça, e o Mendonça nem assim vai fazer alguma coisa. Portanto, o Mendonça precisa, sim, não apenas avaliar a abertura de uma investigação, que nem diz a Veja, não tem que avaliar nada. Está claro que houve uma obstrução. É um caso típico de obstrução. A pessoa foi avisada de que aquilo seria alvo de uma investigação, de que seria uma obstrução, de que atrapalharia as investigações, e ainda assim o Lula foi e fez a mando da chefia da Polícia Federal, que é pior ainda. Portanto, meus amigos, o Lulinha, o filho do presidente da República, citado nos escândalos do INSS, precisa agora responder, e o Lula precisará também responder por obstrução de justiça. Ou Mendonça toca adiante uma investigação por obstrução de justiça a esses 2 personagens da República, o Lula e o Lulinha, o Lula pai e o Lula filho, ou o Mendonça é quem vai ficar mal nessa história. A roleta girou, as apostas estão feitas. Vamos ver quem que vai ficar mal nessa história, quem que vai dobrar a aposta agora. Se o Lula vai ganhar essa carta, né? Vai jogar esse jogo de cartas, ou se quem vai ganhar esse jogo de cartas dobrando a aposta, trucando, é o Mendonça ao investigar o presidente da República. Vamos aguardar. Deixe seu comentário aqui dizendo o que você acha que vai acontecer e nós vamos acompanhar o desdobramento desse caso de perto aqui no canal.